Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz e as bênçãos do Senhor Jesus venham sobre você e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou muito feliz hoje. Eu vou contar para vocês. Deus colocou no meu coração uma palavra tão abençoada que você vai sair desse vídeo aqui hoje transformado. Acredite em mim, acredite na palavra do Senhor Jesus. O próprio Cristo disse que nós devemos dar frutos e que esses frutos devem permanecer. Irmãos, a coisa mais importante na vida do cristão não é como ele começa, mas é como ele termina. Por isso, eu quero te encorajar aqui hoje a perseverar na caminhada com Deus. Olha, não importa se você já está há 1 ano, há 10 anos, há 30 anos, ou se você começou na caminhada com Jesus há 1 semana, alguns dias. O mais importante é você finalizar a sua vida, guardando a sua fé, completando a carreira. Foi isso que o apóstolo Paulo disse no final da sua vida. Irmãos, esse é o mais importante. Eu me lembrei que agora, quando eu comecei a caminhada com Deus, e eu comecei a frequentar a igreja, e de repente, irmãos, no meu coração veio uma soberba, sabe? Sabe aquele orgulho, aquela vaidade? E eu comecei a pensar assim, nossa, eu não conheço ninguém aqui na minha cidade que tem a minha idade, que está buscando tanto a Deus quanto eu. Irmãos, porque eu ia no culto de quarta-feira, eu ia no culto de sexta, eu ia domingo de manhã, domingo à noite, e eu estava lendo muito a Bíblia, e eu estava com muita sede do Senhor. Mas, irmãos, de repente veio essa pontinha de orgulho, sabe, no meu coração, essa soberba. E então eu pedi para Deus, quando eu estava na porta da igreja, eu pedi para Ele falar comigo. Eu tinha esse costume, sabe, de abrir a Bíblia e a passagem que caía era Deus falando comigo, sabe? Eu tinha fé de que Deus ia usar aquela passagem. Às vezes não dava tão certo, porque às vezes caía numa passagem que eu não gostava muito e que não me agradava, uma passagem dura. Mas, irmãos, essa era a fé que eu tinha de começo de caminhada. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, que você deve se aprofundar na presença de Deus e na maturidade, no crescimento espiritual, para que você não venha depender disso, tá bom? Você tem que entender que Deus, Ele usa a palavra sim, mas você tem que estudar a Bíblia. Esse deve ser o seu foco, porque a Bíblia diz que Jesus crescia na graça, ou seja, diante das pessoas, Jesus crescia na comunhão, Deus derramava graça sobre ele, mas ele também crescia no conhecimento. É muito importante, porque o próprio Deus disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento, entendeu? Irmãos, e aí sabe o que aconteceu? Eu estava lá na porta da igreja, eu pedi para Deus falar comigo na palavra. E foi então que eu apontei o dedo e caiu em um versículo, lá em João, em que Jesus fala assim, ó, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós para que vocês vão e deem muitos frutos e esses frutos permaneçam. Irmãos, naquela hora, Deus falou tão forte comigo, irmãos, porque Deus ele age de acordo com a sua fé e de acordo com o nível que você está, certo? O meu nível era aquilo que eu tinha fé, de que Deus iria usar a palavra. E naquele momento Jesus falou tão forte comigo sobre isso, porque eu já comecei a achar que era eu quem estava buscando a Deus. E na verdade ali Jesus falou, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Irmãos, naquilo foi libertador para mim. Olha, eu entendi que na verdade todo aquele desejo que eu estava pelas coisas de Deus, era o próprio Deus quem tinha colocado esse desejo no meu coração. E o próprio fato de eu aceitar Jesus, de eu entregar a minha vida para Ele, de eu me arrepender, começou com Jesus, Ele é que me escolheu antes de eu escolher Ele, entendeu? E por que eu estou te falando isso aqui? Porque muitas vezes o nosso coração, irmãos, ele se desvia. O nosso coração, irmãos, ele é corrupto. É isso que a Bíblia diz. Lá em Jeremias 17, o versículo 9, diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e a sua doença é incurável. Quem pode compreendê-lo? Então, irmãos, o profeta Jeremias estava dizendo o seguinte, o nosso coração, irmãos, a tendência dele não é buscar a Deus, mas é se desviar, é se afastar dos caminhos do Senhor. E a gente tem que estar todo dia na dependência, pedindo perdão pelos nossos pecados, se humilhando, se esvaziando de toda soberba, todo orgulho, toda vaidade, entendeu? Eu sei que você já se identificou aqui com algumas coisas que eu falei, mas hoje eu senti no meu coração, irmãos, eu quero trazer uma palavra para te ajudar a alinhar o seu coração com o coração de Deus, porque você vai entender nessa mensagem de hoje que o seu coração talvez já esteja se desviando sem você saber. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que nós somos vítimas
mas na verdade nós somos os vilões, nós somos os nossos piores inimigos e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia 2 exemplos, pelo menos, para você entender como que o nosso coração vai se afastando sem a gente perceber, tá bom? Hoje vai ser uma mensagem que vai te confrontar, mas ao mesmo tempo vai transformar a sua vida de uma maneira que você nem imagina, tá bom? Nós já vamos começar, só quero pedir uma coisa, você que é novo por aqui, clique no botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas, porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de um jeito simples e fácil todo dia, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes nós podemos estar enganados a respeito de nós mesmos, achando que nós somos os heróis, mas na verdade nós somos os vilões, e isso sem perceber. E eu vou te mostrar aqui situações na Bíblia de pessoas de fé que eram pessoas consideradas justas, corretas, mas elas se deixaram enganar pelos seus próprios desejos, por aqueles pequenos deslizes, sabe? E eles acabaram se afastando dos caminhos do Senhor. Então eu quero começar refletindo aqui sobre homens de oração, mas começando pelos fariseus. Lembra daqueles líderes religiosos do tempo de Jesus que eles sabiam muitas coisas de Deus? Eles conheciam muito as Escrituras, eles davam dízimo de tudo que eles recebiam e muito mais. Eles jejuavam 2, 3 vezes por semana e quem olhava para eles pensava: nossa, realmente esses são homens de Deus. Mas irmãos, em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós percebemos que aqueles homens eram uma pedra no sapato de Jesus. Eles foram os principais opositores de Cristo. E o curioso, irmão, sabe o que é? Eles não começaram assim. Eles não eram inimigos de Jesus. Eles tinham um zelo genuíno pela palavra, eles eram estudiosos e eles buscavam obedecer a Deus em cada mandamento. Inclusive, a Bíblia conta que quando Jesus tinha 12 anos, ele se aconselhava com esses homens. Ele fazia pergunta, ele também trazia ensinamentos. Então, irmãos, eram pessoas que tinham um zelo pelas Escrituras, eles eram muito devotos. Mas, irmão, sabe o que aconteceu? O orgulho espiritual, que na minha opinião é o pior tipo de orgulho. O orgulho fez com que eles acreditassem que eles estavam sempre certos. Pelo fato deles conhecerem a Bíblia, as Escrituras, eles começaram a se orgulhar disso. E eles então começaram a se achar melhor do que as outras pessoas. Sabe aquela pessoa que você encontra com ela? Ela não te deixa falar, ela quer falar da Bíblia o tempo todo, ela se acha a pessoa mais justa e correta. Tudo porque é uma pessoa que busca praticar com zelo as coisas de Deus. Não é errado você adquirir mais e mais conhecimento, não é isso que vai te esfriar, mas o problema pode ser a sua falta de humildade, a sua soberba, o seu ego ficar inflado, entendeu? E aqueles homens então começaram a rejeitar o próprio Filho de Deus, porque eles não reconheciam que ele era o Messias. Afinal de contas, Jesus quebrou todos os protocolos. Jesus dava atenção para as criancinhas, ele cuidava dos órfãos, das viúvas, das pessoas que eram consideradas as piores pecadoras, entendeu? Então Jesus, por exemplo, ele almoçou na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, mas na verdade Deus tinha um plano na vida daquele homem. Tanto é que ele se arrependeu, ele doou seu dinheiro aos pobres. Mas Jesus, irmãos, olha, Jesus sofreu na mão desses homens, porque eram homens cruéis, homens que na verdade estavam dispostos a matá-lo, estavam dispostos a crucificá-lo, e foram eles que causaram toda a rebelião, que fizeram com que o povo se voltasse contra Cristo. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos que eles influenciaram um homem chamado Judas Iscariotes, que ficou conhecido como traidor. E aqueles homens religiosos ofereceram 30 moedas de prata para Judas entregar Jesus. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Quando nós olhamos para a vida de Judas, nós percebemos claramente que ele foi escolhido por Jesus para estar entre os 12 discípulos. Ele andou com o Senhor, ele viu milagres, ele ouviu ensinamentos profundos e ele chegou até mesmo a receber poder para expulsar demônios e curar enfermos. É isso que a Bíblia diz, olha que coisa interessante. E mesmo assim, irmãos, esse homem acabou traindo o mestre. A Bíblia conta que Judas ficou responsável em ser o tesoureiro do grupo dos discípulos. Ele cuidava da bolsa de dinheiro. Olha só o que está escrito em João capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim, ó: Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse o seguinte: Este perfume valia 300 moedas de prata,
deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Olha isso, irmãos, esse aqui é muito chocante, porque isso nos mostra que Judas, ele não se tornou traidor de um dia para o outro, entendeu? Ele começou a desviar pequenas quantias e com certeza ele pensava assim: eu mereço isso, eu faço tanto por Jesus, não tem nada demais pegar um pouquinho para mim. Mas, irmãos, é aí que está o problema. Essas pequenas atitudes começaram a virar uma bola de neve e, sem que ele percebesse, o coração dele já estava endurecido pelo pecado. Olha, irmãos, muitas vezes isso pode acontecer com a gente, entendeu? Quantas vezes a gente começa a ceder em pequenas áreas da nossa vida? Um pecadinho aqui, um pecadinho ali, uma mentira, uma falta de arrependimento. Você comete um pecado, você não se arrepende mais. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com essas coisas que vão roubando a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que estragam a vinha. Então tome muito cuidado com esses pequenos desvios, entendeu? Porque quanto você menos imaginar, a sua mente já mudou, a sua visão já não é a mesma sobre as coisas e você começa a achar que tudo é normal. Tome cuidado, irmãos, porque enquanto eu meditava na palavra hoje, me veio esse desejo de alertar você. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a cair nos mesmos pecados e nós precisamos encorajar uns aos outros. A Bíblia diz que até mesmo, se possível, devemos nos abrir um com os outros e contar os nossos pecados, o nosso podre, entendeu? Para que a gente seja curado. É claro que um homem, ele vai se aconselhar com um homem e nunca com uma mulher. Uma mulher também vai se aconselhar com uma mulher. A gente tem que vigiar, irmãos. E se nós olharmos para a Bíblia, nós percebemos que tudo começou com uma pequena faísca. Tudo começa pequeno e aquilo, se não for cortado, se não for interrompido, se torna uma coisa muito grande. É como uma cachoeira, que se você não corta o riozinho lá no seu começo, aquilo pode se tornar uma avalanche, uma coisa muito grande, entendeu? Eu lembrei de outro exemplo aqui, irmãos, na Bíblia, que é sobre o primeiro filho de Adão e Eva, chamado Caim. Lembra dele? A Bíblia diz que ele fez uma oferta a Deus, mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Tudo porque ele não fez do jeito de Deus. Deus queria um sacrifício, um animal deveria ser sacrificado, representando que o nosso pecado causa a morte. Mas Caim, ele decidiu não obedecer e ele simplesmente pegou as colheitas e entregou para Deus. Deus então falou para ele: Caim, eu não aceito essa oferta, mas se você fizer o que é certo, eu com certeza vou aceitar. Mas naquele momento, irmãos, Caim ficou irado, ele ficou com o semblante caído. E Deus alertou a ele: Caim, tome cuidado porque o pecado está à porta. Se você continuar irado desse jeito, se você não expulsar o pecado do seu coração, esse pecado vai te dominar. Cabe a você controlá-lo. Mas, irmãos, nós sabemos da história. Caim, ele não se arrependeu dos seus pecados, ele não mudou de postura e ele acabou ignorando esse alerta. E o resultado foi uma atitude trágica. Ele tirou a vida do próprio irmão. Foi o primeiro assassinato na história da humanidade. Você percebe com essa história como o coração de Caim estava endurecido a ponto dele se achar vítima, mesmo que ele estivesse dando lugar à inveja, ao ódio. Ele achava que ele estava certo e ele foi lá e concretizou o pecado e aquilo trouxe uma maldição para a vida dele sem precedentes. Irmãos, assim como Judas, assim como Caim, nós corremos o risco de alimentar a falsa ideia de que nós somos inocentes, nós somos vítimas das circunstâncias, quando na verdade nós precisamos reconhecer o nosso erro, nós precisamos colocar a boca no pó e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou tão pecador e eu não posso continuar longe de ti, Senhor, eu preciso de mudança e só o Senhor pode me fortalecer. Olha, irmãos, eu sinto que agora é o momento de nós orarmos, mas eu quero que você faça o seguinte, que você se entregue de todo o coração, irmãos, porque o pecado, ele nos prende. O pecado nos escraviza sem que a gente perceba. É como uma aranha. Tente imaginar o seguinte. Esses dias eu estava pensando nisso. Uma aranha, ela vai tecendo a teia devagarzinho em volta da vítima. Quando a vítima percebe, ela já está presa naquela teia. Não tem como escapar mais. Assim também é o inimigo, irmãos. O inimigo está ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem possa devorar. E a gente precisa vigiar. Amém? Tome muito cuidado com aqueles contatinhos, tome cuidado com as pessoas com quem você conversa, com as pessoas com quem você faz parceria.
Olha, irmãos, a Bíblia é muito clara. Não devemos cair em julgo desigual, seja no relacionamento amoroso, seja em negócios, em qualquer área da nossa vida. Nós precisamos vigiar o tempo todo e não existe uma melhor maneira de fazer isso a não ser em oração, buscando a Deus, abrindo o nosso coração para Ele. Amém? Se você foi tocado, escreva aqui nos comentários: Deus, eu quero um coração humilde diante de Ti. Escreva assim o seu pedido de oração, eu quero orar por você agora. E no final da oração, por favor, não saia, mas compartilhe com seus amigos, seus familiares no WhatsApp, tá bom? Feche os seus olhos então e eu quero orar por você agora. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a nossa condição e reconhecer que muitas vezes nós erramos, nós falhamos, mas o Teu amor permanece fiel. Oh, meu Deus, eu Te louvo porque mesmo quando nós tentamos nos justificar, mesmo quando nós tentamos fingir que estamos certos, o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso e o Senhor está nos chamando hoje ao arrependimento. Oh, meu Deus, nós nos arrependemos de verdade, Pai. Quantas vezes, ó Deus, o nosso coração se perde, o nosso olhar se desvia, os nossos pensamentos e palavras desagradam o Teu coração. Oh, meu Deus, quando nós olhamos para como o cristão deve ser, nós sentimos vergonha de nós mesmos, porque nós temos tanta coisa a melhorar. Tem tantas pessoas aqui agora que não conseguem se libertar dos vícios, do vício da pornografia, da prostituição. Tem pessoas que maltratam os outros com palavras, maltratam a esposa, os filhos, o marido. Tem pessoas que são cruéis, Pai. Elas sentem inveja no coração, não conseguem se alegrar com a vitória dos outros. Ó Jesus, nos dê da Tua humildade, nos dê da Tua compaixão, que a gente possa tratar o nosso próximo com respeito, com carinho, com atenção. Jesus, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis. O pecado bate a porta tantas vezes, meu Pai, mas só o Senhor pode nos santificar. Nós reconhecemos, ó Deus, que sem a Tua ajuda, Pai, nós não conseguimos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis até o fim, fiéis nos relacionamentos, no relacionamento contigo principalmente. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Eu oro nesse momento, ó Pai, pelas pessoas que estão sofrendo. Tem tanta gente, Pai, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de conforto, de encorajamento. Eu não estou presencialmente ao lado dessa pessoa, mas o Teu Espírito Santo pode ir aonde o homem não pode tocar. Ó Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que o Senhor geme com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós. Pai, socorre os mais necessitados, ó Pai. Quantas pessoas estão enfermas, estão passando pela luta contra o câncer, diabetes, artrite, problemas de respiração, problemas no sangue, na coluna, na mente. Eu declaro nesse momento que toda doença seja desfeita agora. Câncer, saia desse corpo agora. Tumor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu expulso todo o mal contra a vida dessa pessoa. Ó Deus, Tu és o médico que nos sara, o médico dos médicos, e nós confiamos que o Senhor está agindo, mesmo quando a gente não vê com os olhos naturais. Deus, eu creio agora que o Senhor está colocando a mão sobre os enfermos. Aleluia, Pai. Eu creio que o Senhor está arrancando com a mão, Jesus. Arranca agora com a mão toda dor, todo o peso do pecado, que essas pessoas sejam curadas agora, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, que toda dor emocional, toda ansiedade, toda depressão, todo sentimento de culpa, de condenação, seja arrancado agora pelo Teu poder. Traga consolo, Senhor, traga alegria, paz. A gente quer estar na Tua presença todo dia em santidade e eu sei que só o Senhor pode nos capacitar. Oh, meu Deus, que essa oração, Pai, possa atingir muitos lares, que através das pessoas que vão compartilhar aqui, ó Deus, que o Senhor alcance tantas famílias, Pai, que agora estão no fundo do poço, receberam diagnósticos ruins, talvez o filho está nas drogas, os filhos estão perdidos, e essa mãe agora chora aos Teus pés, Senhor. Ó Deus, atende ao clamor dos aflitos, socorre os mais necessitados, ó Pai. Esse homem que não consegue prosperar, parece que ele junta dinheiro e coloca num saco vazio. Ó Deus, nesse momento, cessa, Senhor, toda a escassez. Nós repreendemos agora todo o espírito de miséria, tudo que foi lançado
do inimigo contra essa família caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, traga prosperidade, Senhor. Abra portas que o homem não pode abrir e que nós possamos ser sábios, diligentes, trabalhadores, que possamos fazer a nossa parte, e eu creio que o Senhor certamente fará a sua parte. É em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.